Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X, que é o nosso Humberto de Campos. E hoje nós iremos iniciar o capítulo 2, intitulado A Escrava do Senhor. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para Claudinha. Claudinha, vem aqui fazer a nossa prece, minha filha. Vamos envolver a nossa irmã Cláudia, a filha da Maroca. Beijo, Maroca. Beijo, Maroca. Querido Mestre Jesus, te agradecemos. Envolta em muita alegria a oportunidade de mais uma vez bebermos na fonte da tua sabedoria, das tuas lições. Envolve, Senhor, essa equipe na tua paz e no teu amor, em todos que estão aqui dispostos, Senhor, a te ouvir, para que essa escuta, Mestre, ela possa acontecer com a nossa mente, com o nosso intelecto, com a nossa compreensão. Mas que essa escuta também aconteça, Senhor, no nosso coração, para que, envolvidos na emoção da Tua paz, possamos, de dentro do nosso coração, ganhar a certeza de que precisamos colocar em prática, que precisamos agir, que precisamos fazer. Que o Teu amor, Senhor, amparado pela espiritualidade amiga, conduza esse trabalho. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja, Mestre. Então, vamos lá iniciar o nosso capítulo 2, A Escrava do Senhor. Prepara o lenço e o coração. Prepara o lenço. Que Jesus nos guie. Que a gente possa ser transportado para aquele ano de 33, de tamanho testemunho para os discípulos e para a mãe de Jesus, para todas aquelas mulheres que, tal qual Madalena, acompanhavam o nosso mestre lado a lado, mas em particular a mãe Maria. E esse capítulo de hoje vai falar dela, da nossa Mãe Santíssima. Como ficou Humberto de Campos trazendo aqui para todos nós, ainda quem pergunte, mas tia, como é que ele sabe de todos esses detalhes? Arquivo do mundo espiritual. Então, o nosso Humberto de Campos vai nos mostrar não o que ela falou, mas o que ela sentiu nesse capítulo. Vamos lá. Quando João, o evangelista, o caçula, o discípulo amado, aquele que com 12, 13 anos já começou a seguir Jesus, irmão de Tiago maior, filhos de Zebedeu. Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do mestre, o coração materno, consternado, desolado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino? Jesus foi preso. Vou orar a Deus, porque afinal de contas ele é o embaixador divino. Nada de mal vai acontecer a ele. Qual a função do embaixador? Representar o país de onde ele veio. Não era ele o representante de Deus na terra? Não receber a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Ela recebeu a notificação, informando que Jesus tinha uma condição celeste. Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria, glorificaria o nome de Israel
seria um rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? Que é o que nós pensamos, tudo que Jesus fez não era o suficiente para mostrar que ele era o Cristo? E ela aqui, quando Jesus foi preso, mas a ideia dela e talvez de muitos discípulos, nenhum discípulo imaginou que Jesus iria se entregar à cruz. Porque o poder dele era enorme, então ele poderia mudar toda a história, então jamais. E a Mãe Santíssima está mostrando aqui o pensamento dela. Não, ele é o representante de Deus. Nada vai acontecer. E Maria confiou ao Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência de Deus. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer-lhe que o Messias fora encarcerado. Primeiro ele foi detido e agora ele foi para a prisão. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio, em pranto, já chorando muito. Implorou o favor do Pai Celestial, confiaria nele. Então, eu imploro, meu Pai, e eu confio em Ti. Confio em quê? Em que você vai libertar Jesus. Eu confio que o Senhor, aí vamos trazer para as mães de hoje, vai curar meu filho. Eu confio que o Senhor vai proteger minha filha, para que nada de mal aconteça. Nada acontecer já é um grande mal. Porque são as provas da vida para nós, não para o Cristo, porque Cristo já é um Cristo, mas para nós são as provas da vida que vai nos fazendo amadurecer e crescer. Confiaria. Desejava enfrentar a situação desassombradamente, decididamente, procurando as autoridades de Jerusalém. Ela pensou em ir lá. Mãe, né? Eu vou lá procurar as autoridades de Jerusalém. Mas, humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? Quem que ia escutar Maria? E acaso não contava com a proteção do céu? Certamente o Deus de bondade infinita, que seu Filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. E é aquele nosso movimento, eu sou espírita, cristã, eu realizo o trabalho do bem, logo nada de mal vai me acontecer. Não pense assim. Porque o maior mal que pode acontecer à minha pessoa é o mal que eu faço. O mal que eu faço destrói a minha encarnação. Mas o mal que o outro faz, esse não me destrói, só se eu não perdoar. Então, quem que estava fazendo mal aqui? Era Jesus ou os judeus? Então, a gente tem que orar assim, pedindo para que Deus nos livre do mal que está dentro de mim, do mal que eu possa fazer. Me livra, Senhor, desse mal. Me ajude. Mas do outro, não. Então, Maria imaginava ali nos seus pensamentos que Deus, de bondade infinita, que seu Filho revelará ao mundo, porque Jesus revelou Deus ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. Maria manteve-se vigilante, afastando-se da casa modesta a que se recolhera.
Ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Tentou, mas não deixaram. Noite alta, velava súplice entre a angústia e a confiança. A angústia de saber o filho preso e a confiança de que Deus iria libertá-lo. Mais tarde, João voltou. Agora vocês entendem qual foi o único discípulo que procurou a Mãe Santíssima? João. Todos os demais se debandaram. Todos os demais, conta o livro Boa Nova, alguns se disfarçaram para ficar no meio da multidão e não serem reconhecidos. E João, o discípulo amado, foi aquele que ficou trazendo as informações para a Mãe Santíssima. Por isso, foi ele que apareceu ao pé da cruz, acompanhado da Mãe Santíssima. Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes judeus. Estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, nós temos sempre que entender, toda a Palestina, ela era administrada pelos romanos. Nós estamos aqui vivendo o Império Romano. E para ser administrada pelo Império Romano, todo aquele povoado tinha que pagar o seu tributo a César, os impostos. Em cada região, Roma mandava um representante. E ali na Galileia, o representante de Roma era Pilatos. Lembrando a obra há 2000 anos, nesse mesmo período aqui, nós tínhamos alguém superior a Pilatos, que era quem? O senador romano, senador Públio Lentulus, que também estava presente, mas que não quis interferir nas decisões de Pilatos, apesar de que no livro há 2000 anos deixa bem claro que Pilatos não teve a coragem de tomar nenhuma decisão. O açoite foi uma orientação de quem? De um soldado dele, militar. Porque a população enfurecida queria matar Jesus, queria estrangular Jesus. E o que ele fez? Deu a ideia a Pilatos de dar algumas chibatadas ali em frente ao público para acalmar os ânimos. Para surpresa de Pilatos e de quem deu a ideia, os ânimos ficaram mais oriçados ainda. Logo depois, o senador romano, o próprio Públio, você não tem aí nenhum prisioneiro que pudesse fazer com que escolhesse esse povo, com que eles viessem a escolher? Tem Barrabás. Então, faça isso. O Pilatos estava tão covarde à situação, porque a esposa dele chegou com ele e disse: eu sonhei com esse homem é bom. Não o condene. A esposa dele, a esposa do Pilatos. A Lívia foi até lá e muitas pessoas solicitaram. Roma não tinha absolutamente nada contra o Cristo, inclusive sabia que ele era um homem justo. Mas Pilatos não queria tomar parte, brigar com todo aquele grupo de judeus por conta de um homem. Vou me dispor com toda uma sociedade por causa de um homem? Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes. Estava Jesus sozinho. E Pilatos, sozinho entre aspas. Os encarnados o abandonaram. Mas quem está com Deus nunca está sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitava
hesitando, olha a palavra, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, porque o propósito de Roma era levar a justiça. E ele sabia que ele estava tomando uma atitude injusta perante Jesus, que era um homem bom, que todo mundo ali conhecia. O que Jesus fez de ruim? Hesitando entre o dispositivo da lei romana e as exigências do povo. Enviar ao mestre a consideração de Herodes. Então ele quis tirar a responsabilidade dele e disse: vamos mandar a Herodes, que era o rei ali da Galileia. E é interessante que as pessoas confundem muito. Nós tivemos 3, né, desse grupo. Vamos lá um pouquinho? Vamos voltar aqui um pouquinho na história. Lê aqui a do Herodes, depois eu vou falar das datas para a gente entender a diferença dos Herodes, tá bom? Pôncio Pilatos, prefeito da província romana da Judéia, entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Foi o juiz que, de acordo com a Bíblia, condenou Jesus à morte na cruz, apesar de não ter nele encontrado nenhuma culpa. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea, conhecido por meio dos relatos do Novo Testamento por seu papel nos eventos que levaram às execuções de João Batista e Jesus de Nazaré. E a gente sabe a obra há 2000 anos que retrata minuciosamente tudo o que aconteceu por detrás dos bastidores na prisão de Jesus. Então, o próprio senador, observando a conduta de Pilatos em várias situações, acabou solicitando que ele fosse demitido do cargo. E foi. Pilatos. Vamos lá ver aqui um pouquinho a história dos Herodes. Teve o primeiro, Herodes o Grande. Ele esteve na condição de rei de 74 a.C. até 4 a.C. Esse é Herodes o Grande. Aí nós tivemos um Herodes aí que foi o Arquelau. Herodes, né? Filho Herodes, Arquelau. Esse ele ficou de 4 a 6 depois de Cristo. Ele ficou só 2 anos. Por quê? Porque ele foi considerado incompetente pelo imperador Augusto. Pediu que tirasse ele. Aí assumiu quem? O irmão dele, que era justamente quem? Augusto, né? Augusto, o imperador, tornou o outro, o filho de Herodes, o Grande, né? Filho de Herodes, o Grande. O Herodes Antipas. Ele foi soberano da Galileia de 6 até 39 depois de Cristo. Tá bom? Então nós temos aí 3 Herodes, mas os que realmente passaram mais tempo foi o Grande, o primeiro, e logo o segundo, o Herodes de Antipas. Então aqui nesse período nós tínhamos quem? Herodes de Antipas. Então a gente vai entender o quê? Ele enviou Jesus. E aí Herodes, está muito bem na obra há 2000 anos, disse assim: mas para que está tratando esse nazareno com tanta consideração? Por que não resolveram isso por lá mesmo, por Jerusalém? Vou mandar um recado para eles. Qual foi o recado? Ridicularizaram Jesus. Foi lá com Herodes que colocaram a coroa de espinho, o cetro de cana, o manto, né? Ridicularizando ele como rei. Ele se considera o rei dos judeus. E aí o Herodes fez essa ridicularização e devolveu Jesus. Como que diz assim, olha, não tenho a mínima consideração por ele. Aí volta novamente Jesus para Pilatos. E aí é quando o senador dá a ideia, que é o senador que dá a ideia, mas o senador mesmo diz. E olha, diz o livro que o povo batia nos portões do palácio do Pilatos. Batia, a população estava furiosa. Uma obsessão coletiva. Poxa, mas foi o que o senador falou. Se fosse eu colocava todo mundo para correr aqui a patada de cavalo. Poxa, eles tinham ali o Império Romano, gente.
era militar que não acabava mais. O exército romano era enorme. Mas mexer um exército por causa de um homem? Basta a gente ver na obra Paulo Estevão, quando Paulo teve que sair de Jerusalém, eu acho que não me lembro agora de onde que ele foi, que ele saiu, não me recordo, de uma cidade para outra, e foram muitos soldados, mas muitos, era um grupo grande mesmo, 200, eu acho, 200, 300, eu não lembro. E quando ele chegou na outra cidade, tudo isso por causa desse homem, né? Esse grupo de soldados para proteger esse homenzinho franzino, quando ele abriu a boca, entenderam. Porque ele realmente queria matá-lo. Então a gente percebe que movimentar tudo isso por causa desse homem, não. Então a proposta de Barrabás é porque eles tinham certeza que o povo iria escolher Barrabás. E para surpresa dele, escolheram Cristo. E aí é quando ele faz aquele movimento de lavar as mãos. Tipo assim, eu não tenho mais nada para fazer. Entrega logo que eu não vou me dispor. Enviar o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se. Segui-lo-ia de perto. Mãe foi junto. Resoluta, firme, abrigou-se num manto discreto e tornou a via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante. Que fizera seu filho para receber afrontas? Não reverenciava a lei? Jesus, por um acaso, falou da lei mosaica? Não espalhava sublimes consolações? Amparada pela convertida de Magdala, olha quem estava ao lado de Maria. A prostituta de Magdala. Não confunda Maria de Magdala com a mulher adúltera. São duas personagens diferentes, tá? Amparada pela convertida de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Oh, infinita amargura. Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de cetro. E, como se isso não bastasse, fora também coroado de espinhos. Um espinho no teu dedinho, quando tu tá cortando ali, podando as tuas plantinhas, dói. Você imagina vários espinhos cravados na tua cabeça, ao ponto de escorrer sangue. Depois de umas bofetadas, ela quis aproximar-se a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e, em silêncio, lhe pedia confiança no Pai. Conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era seu filho escolhido para a salvação? Não era ele a luz de Israel, o sublime revelador? Lembrou-lhe a infância, amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciara o nascimento ainda resplandecia no alto. A multidão estacou, de súbito,
Interrompera-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegar o instante da ordem de Deus? O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, no esforço extremo para salvar o acusado, olha aqui, no esforço extremo para salvar o acusado, porque isso a gente tem que entender, a prisão do Cristo não foi responsabilidade romana, teve sim, aí como posso dizer, a falta de posição, passou sim a responsabilidade, mas eles não foram a causa. Para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. Aí a gente fica condoído quando vê isso aqui, mas nós fazemos isso diariamente. Na nossa vida, por nossas atitudes, nós escolhemos a Jesus ou a Barrabás, ao mal. Pouquíssimas vezes nós optamos por Jesus. E quase sempre a figura de Barrabás, a figura do mundo, a figura das coisas, a figura material. Porque escolher Jesus é sacrifício. Escolher Barrabás é facilidade, ostentação. O divino benfeitor e Barrabás, o bandido. O coração materno asilou esperanças mais fortes, guardou esperanças. O povo ia falar e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? Barrabás era um malfeitor conhecido em Jerusalém. Tanto é que ele estava preso. A multidão, porém, manifestou-se, pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Comigo, gente. Quem? Barrabás. Quem? Barrabás. Pensou a mãe atormentada. Onde está o eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas, e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram-na, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão. Lembra o pai Abraão? Pai de Isaac? E lembra qual foi a proposta? Porque Deus falava dentro dessa figura do Antigo Testamento. Deus falava a Abraão e solicitou que Abraão sacrificasse seu filho Isaac. Lembra que ele teve o Ismael com a escrava Agar. E já Isaac nasceu, a Sara já estava com a idade bem avançada. E o grande amor dele era a Sara, não era a escrava. E ele foi levar seu filho para o sacrifício. Ele mesmo iria sacrificar a pedido de Deus. No momento, isso está lá em Gênesis capítulo 22. No momento que ele iria sacrificar, a voz basta, né? Então ela aqui nesse momento está, puxa, mas Abraão foi até os últimos momentos, né? De repente Deus vai se manifestar e tudo vai acabar. Vamos ver a nota aqui que está da editora. Abraão é o patriarca hebreu que teria vivido 1900 anos antes de Cristo, detentor de invulgar percepção mediúnica,
e dotado de expressivas qualidades morais, conduziu sua vida terrena sempre sob a orientação de espíritos nobres, com quem informalmente dialogava, julgando, segundo a cultura da época, tratar-se do próprio Deus. O que nós chamamos hoje de profetas, né? Antes chamava profeta, hoje nós chamamos de médiuns. Lembrando que na figura mitológica, nessa parábola de Adão e Eva, foram 3 filhos. Foi Caim, Abel e Sete. Então, como Caim matou Abel, Caim foi expulso e foi para a terra de Nodes. E lá ele teve as suas descendências. A descendência de Abraão é de Sete. Porque não se fala da descendência de Caim. Fala-se da descendência de Sete. E aí lá na frente, mais depois, teremos Moisés. Então ela lembrou desse momento. Então de repente vai ser isso. No momento extremo, Deus vai aparecer e tudo vai mudar. É isso que ela está aqui relembrando. Dizendo, angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão, o generoso patriarca, no outro tempo, movido pela voz de Deus, conduzira o filho amado ao sacrifício. Seguira Isaac inocente, porque Isaac não sabia, né? Pai, você vai matar, fazer o sacrifício, mas mal sabia que seria ele. Imagina o coração desse pai, mas olha a simbologia para o que está acontecendo nesse momento com Jesus. Porque não é o pai oferecendo o filho amado? É por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Porque era uma Páscoa. Em toda Páscoa tinha que sacrificar um cordeiro. E não era um cordeiro que tu foi lá, comprou e vou sacrificar. Não, era um cordeiro que convivia contigo. Seguir Isaac inocente, dilacerado de dor, né? O pai, atendendo a recomendação de Jeová. Abraão estava dilacerado. Mas eis que no instante derradeiro o Senhor determinou o contrário. E o pai de Israel, Abraão, regressara ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente, pensava Maria, o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe o júbilo igual, a alegria. Jesus desceria do Calvário vitorioso para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu içado no madeiro entre ladrões. A terrível angústia daquela hora. Por que não a ouvira o poderoso Pai? Que fizera para não lhe merecer a bênção? Desalentada, ferida, ouvi a voz do filho recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E João foi fiel, cuidando dessa mãe. Registrou-lhe humilhada as palavras derradeiras. Mas, quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Antes do nascimento, né, natalício. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força assenhoreava-se-lhe do Espírito. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrima em seus olhos,
mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicar aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o Filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a lição. Em todo e qualquer momento de nossa vida, Senhor, eis aqui a tua serva, o teu servo, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Coisa linda ter a honra de estudar uma obra psicografada, trazendo esses detalhes das dores, dos anseios, da perspectiva, naquele momento paralelo à crucificação de Jesus no coração da Mãe Santíssima. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E é aquele nosso movimento: eu sou espírita, cristã, eu realizo o trabalho do bem, logo nada de mal vai me acontecer. Não pense assim. Porque o maior mal que pode acontecer à minha pessoa é o mal que eu faço. O mal que eu faço destrói a minha encarnação. Mas o mal que o outro faz, esse não me destrói, só se eu não perdoar. Então, a gente tem que orar assim, pedindo para que Deus nos livre do mal que está dentro de mim, do mal que eu possa fazer. Me livra, Senhor, desse mal, me ajude. Mas do outro não. Nós fazemos isso diariamente. Na nossa vida, por nossas atitudes, nós escolhemos a Jesus ou a Barrabás, ao mal. Pouquíssimas vezes nós optamos por Jesus. E quase sempre a figura de Barrabás, a figura do mundo, a figura das coisas, a figura material. Porque escolher Jesus é sacrifício. Escolher Barrabás é facilidade, ostentação. Essa é a lição. Em todo e qualquer momento de nossa vida, Senhor, eis aqui a tua serva, o teu servo. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Amor amado, divino amigo, nossa gratidão infinita por esta obra, por esta doutrina e por essa oportunidade ímpar de trazer em cada um de nós um momento tão doloroso, que nós possamos, Senhor, na nossa vida, no nosso cotidiano, não mais te negarmos em nossas atitudes e entendermos que te seguir exige ainda de nós sacrifício. Graça te damos, amor de nossa vida. Que assim seja.